Alguns exercícios que a gente trabalha aqui quando começa a estudar derivadas já nos preparam para resolver ou saber o que é uma solução de uma equação diferencial. Nesse vídeo a gente vai resolver um exercício desse tipo, onde a gente precisa testar que uma função é solução de uma equação diferencial. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. O exercício que a gente vai resolver é o exercício 81 da seção 4.16 do livro de cálculo A da Diva e da Miriam. E ele fala o seguinte: mostre que a função y igual a x vezes e na menos x satisfaz essa equação. E ele nem fala que é uma equação diferencial, mas a gente já pode verificar que ela é uma equação diferencial pelo fato de aparecer um y'. Apareceu uma derivada dentro de uma equação, a gente sabe que essa equação é uma equação diferencial. Então, a gente já tem dois elementos, que é o y e a equação. E para a gente verificar que y é solução dessa equação, a gente vai precisar substituir nessa equação e verificar se mantém a igualdade, ou se a gente chega numa igualdade verdadeira. Só que além do y, a gente tem o y', então a gente vai precisar derivar essa função. Antes de a gente sair derivando, a gente tem que observar que essa função aqui, ela é o produto de duas funções. Ela é a função x vezes a função exponencial. Então, para a gente derivar essa função, esse produto de duas funções, a gente vai usar a regra do produto, que fala o seguinte: sempre que eu tiver uma multiplicação de duas funções e eu quero derivar, eu vou derivar a primeira e manter a segunda, vou somar com a primeira vezes a derivada da segunda. Então, aqui a gente vai fazer bem passo a passo. A primeira função eu vou considerar como sendo x e a segunda a exponencial. Então, eu vou derivar a primeira. Qual que é a derivada de x? É 1. E vou multiplicar pela segunda. Então, eu vou manter a própria e na menos x. Mais, agora, a primeira, que é x. E aí, eu preciso derivar e na menos x. E derivar e na menos x, a gente precisa usar a regra da cadeia. Ou a gente pode usar essa regra aqui, que é uma simplificação da regra da cadeia, que fala o seguinte: sempre que eu for derivar uma função que é exponencial elevada a uma constante vezes x, isso vai ser igual a essa constante que está ali multiplicando vezes a própria exponencial, já que lembrando, né, que a derivada de uma exponencial é a própria exponencial. E aí a gente precisa usar a regra da cadeia para fazer esse ajuste. Só que quando a função que está aqui no expoente da função exponencial é uma constante vezes x, essa derivada sempre vai ser dessa forma, a constante vezes a exponencial que a gente tem ali na definição da função. E aqui no nosso caso, a constante a, ela é menos 1. Então, quando a gente for derivar e na menos x, esse a é o menos, ou o menos 1. Então, ele vai aparecer aqui na frente, vai ficar menos e na menos x. Só veio o menos, o x não, só vem a constante. E aqui eu coloquei parênteses porque a gente está fazendo um produto de uma função vezes menos uma função. Então, pode confundir se a gente tem duas operações, uma no lado da outra. Então, sempre que aparece um menos e eu vou multiplicar alguma coisa, eu coloco entre parênteses. Vou ajustar isso aqui um pouquinho, então vai ficar 1 vezes a exponencial, vai ficar só a exponencial. E aqui eu faço a regra dos sinais, porque a gente está falando de uma multiplicação. Então, mais com menos é menos. X vezes e na menos x. E agora, então, eu vou pegar esses dois elementos, que é o y e y', e substituir nessa equação. Observem que aqui eu vou manter o x e vou manter o 1 menos x. E vou substituir primeiro o y', que é todo esse termo. E como ele tem uma diferença ali de duas funções, eu vou colocar ele entre parênteses, que ele vai multiplicar esse x. Ficar vezes o y' que a gente calculou. Igual a 1 menos x vezes o y, que é esse x e na menos x. Aqui eu não coloquei entre parênteses porque não tinha o sinal de menos e também não tinha nenhuma operação de soma aqui no meio. E para a gente concluir agora, eu preciso validar que esse lado esquerdo é igual a esse lado direito. Para isso, a gente pode fazer a distributiva e comparar os termos que aparecem. Então, x vezes e na menos x é xe na menos x. X vezes x dá o x quadrado e vai manter a multiplicação por e na menos x. E aqui o menos mantém também. Já aqui no lado direito, a gente vai fazer 1 vezes x e na menos x, que é o próprio x e na menos x, e o menos x vezes x e na menos x, que se torna o x quadrado e na menos x. E aqui a gente já pode ver que todos os
termos são equivalentes, né? Esse é igual a esse e esse outro aqui é igual a esse aqui. Se a gente quiser cancelar, a gente pode e a gente chega numa igualdade zero igual a zero, que é uma igualdade verdadeira. Então, a gente conseguiu mostrar que essa função x na menos x satisfaz essa equação, porque quando a gente substitui o y e o y', a gente conclui uma coisa verdadeira. Se aqui eu chegasse, por exemplo, em 1 igual a zero, aí não seria verdade, não seria a solução da equação. E finalizamos assim a resolução desse exercício, que pede apenas para a gente verificar se uma função é solução de uma equação diferencial, e a gente usou só técnicas de derivação, regra do produto, porque a função era um produto de duas funções. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido um pouco mais sobre o que é esse negócio de mostrar que uma função é solução de uma equação, que é testar, né, se ela realmente chega numa conclusão verdadeira. Se você gostou, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.